Sol. Boa noite a todos, são 19 horas. Vamos então iniciar a nossa atividade de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Posteriormente, passaremos para o expositor de hoje, que é o senhor Paulo Salerno, e ele então vai falar como vai ser a sequência deste estudo. Então, vamos nos preparar para a prece, pedir aos benfeitores que dirigem este estudo a assistência para que possamos aqui construir tudo o que é preciso para que este estudo atinja os seus objetivos. Rogar a construção, então, desta atmosfera, sintonizados com todos aqueles que estão neste momento assistindo este estudo, ligando cada participante, criando então o campo mental apropriado para que este estudo tenha na sua atmosfera aqueles fluidos, aquelas virtudes que são importantes para que possamos atingir a plenitude deste nosso trabalho de hoje. Que essa atmosfera seja impregnada de conhecimento, de entendimento, compreensão, resignação, a lei de justiça, de amor e caridade na sua forma plena. É assim, querido mestre, que estamos reunidos. Envia a todos, então, que podem contribuir com estes nossos propósitos. Pedimos licença e iniciamos, então, a nossa atividade de hoje. Vou passar, então, aqui a palavra para o nosso palestrante de hoje. Muito boa noite. Uma pretensão do Luiz me chamar de palestrante, mas vamos lá. Gostaria de cumprimentar a todos, felicitá-los por esse encontro e dizer que esta é uma atividade patrocinada pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sem sombra de dúvidas, nós já aprendemos que somos o reflexo de nossos pensamentos. Hoje vamos ver, naturalmente, o pensamento, a indução mental e a sintonia. Então vamos buscar nestas oportunidades que vamos aqui observar através dos slides, alguns momentos para refletirmos sobre esses temas tão importantes, até mesmo para que nós possamos analisar o que estamos pensando, quais os resultados desse pensamento e o que desejamos, né, para melhorarmos um pouco mais a nossa vida. Diz aqui, nesse slide, que o pensamento é atributo do espírito. Isso nós vamos encontrar na questão 89A do Livro dos Espíritos. O pensamento é substância, coisa mensurável. É assim que Emmanuel, no livro Roteiro, nos define esse pensamento. Então, se é algo mensurável, o pensamento pode ser medido. Só que para nós, ainda aqui na matéria densa, não tivemos a capacidade ainda de desenvolver um aparelho, um mecanismo, um instrumento que possa fazer essa medida.
Mas no plano espiritual isso já existe, porque Emmanuel não falaria esse tipo de coisa se ele não tivesse certeza de que pode ser mensurável o pensamento. Eles são forças, são imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Já pensaram nisso? Que se pensarmos numa maçã, por exemplo, agora, ela está construída no plano espiritual, nesse campo mental. Porque pensamos na maçã, uma maçã bonita, bem vermelha, madura, brilhante até. Ali está, então, ela materializada praticamente nesse campo espiritual. E os espíritos que leem esse campo espiritual, esse campo mental, eles conseguem ver isso. Então, todo o nosso pensamento é visto, é lido, por assim dizer, pelos espíritos que têm essa capacidade, né? Então, pelo pensamento, nós somos co-criadores. Será que estamos co-criando direito? Estamos co-criando no sentido de progresso? Ou estamos poluindo ainda mais a nossa atmosfera já bastante poluída? O pensamento, como energia viva, se desloca. Como se desloca nós aqui no campo físico, como também se desloca qualquer onda que está no espectro e que, por exemplo, a estação de TV, o rádio, o celular, tudo isso. Então, esse campo, essa energia, esse pensamento, ele está em torno de nós. São forças sutis construindo paisagens ou formas, criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Emmanuel nos explica isso no capítulo 28 do livro Roteiro. E no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, ele diz textualmente: pensamento é força eletromagnética, isto é, eletricidade mais magnetismo, que conjuga-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Isso quer dizer que o nosso futuro já começou, né? Mas vamos dar por barato, né? Por início, que o nosso futuro, agora através do pensamento que estamos decodificando, começa agora. O que queremos ser no futuro? Sabemos que a doutrina espírita nos diz que a nossa meta é alcançarmos a angelitude. Muito bem, alcançarmos a angelitude. Pergunto ao nobre amigo que está aqui nos assistindo: já se imaginou como um anjo? Se ainda não, comece a imaginar-se como um anjo. Porque esse pensamento que estamos emitindo agora, construindo esse anjo do futuro, precisa começar a ser materializado em nossos pensamentos desde agora. Então, não há como nós fugirmos disso. Geralmente, nós não pensamos assim, tão longe, né? Pensamos no dia de amanhã, no outro, no ano que vem, na semana que vem, mas nós temos que pensar para a vida eterna. O pensamento, também diz Hernani Santana, no livro Espírito, Universo e Vida, do Espiritual, capítulo 5, é uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade e de propriedades quimioeletromagnéticas constituídas por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. Partindo da mente, que a elabora, essa radiação se difunde por todo o cosmo orgânico, primeiro através do centro coronário,
espraiando-se depois pelo córtex cerebral e pelo sistema nervoso para, afinal, atingir todas as células do organismo e projetar-se no exterior. Então, vejamos. Aquilo que pensamos, primeiramente, é introjetado em nós. Por isso que dizemos que nós somos fruto do nosso pensamento. Depois dele atingir todos esses, o centro coronário, espraiando-se para o córtex cerebral, pelo sistema nervoso, até atingir todas as células do nosso organismo, estamos nos encharcando desse pensamento e agindo, dando ordens, muitas vezes, para essas células, para todo o nosso organismo. Para só depois dessa etapa completa é que iremos irradiar para o exterior. Então, quando desejamos o mal ao outro, já estamos fazendo mal a nós mesmos. Se odiamos ao outro, é como se odiássemos a nós mesmos. Então, quando Jesus vem e nos diz, ame, perdoe, seja misericordioso, bom, abnegado, ele está nos dando algumas diretrizes para mudarmos a nossa forma de pensar, dar qualidade ao nosso pensamento, qualidades boas, porque as qualidades más nós já conhecemos. Muitas criaturas adoecem, primeiro espiritualmente e depois no físico, por desejarem, por pensarem em coisas negativas. Prestemos atenção em nossos pensamentos. Graças ao bom Pai, nós ainda não conseguimos ler o pensamento uns dos outros, mas os espíritos superiores leem os nossos pensamentos. Já se imaginaram sendo lidos por espíritos superiores? Vamos vigiar. É outra recomendação de Jesus. Orar, vigiar, orar, para buscarmos a assistência espiritual superior. Agora vamos ver um pouquinho sobre agitação e ondas. Porque esse campo eletromagnético que nós geramos pelo nosso pensamento, ele se dá nesse campo, no magnetismo elétrico, né? Então vamos lá. A Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Aí está uma amostra do resultado do pensamento de todos nós. Todos nós que aqui estamos no plano físico e no plano espiritual. Somos já quase 8 bilhões de seres encarnados, mais 3 vezes mais de desencarnados, emitindo ondas, agitando estas ondas em todo o nosso planeta. Não é sem nenhuma surpresa que vivemos esses momentos de pandemia, de violência, de guerras, de desconfianças uns dos outros. Não é sem nenhum propósito que já estamos reticentes com o que nos dizem, porque estamos a miúde sendo bombardeados por muitas mentiras, que criam um campo eletromagnético negativo. E isso, naturalmente, que nos coloca nessas condições de aflição, de ansiedade, de depressão, de adoecimento mental, físico. Tudo porque nós nos abandonamos à própria sorte,
significa dizer que nós não estamos vigiando os nossos pensamentos. Estamos deixando que eles sejam, a nossa mente, o nosso cérebro seja alimentado por pensamentos doentios e os aceitamos assim, dando a esses pensamentos doentios um ritmo, uma agitação que vai se exteriorizar para todo o universo. Tem aí umas figurinhas que vocês podem ver, e só para que a gente perceba o nosso espectro visual, o que nós podemos ver através dos nossos órgãos, do nosso órgão visual, vai do infravermelho ao ultravioleta. É um pequeno espectro nesse campo eletromagnético. Então nós vemos muito pouco, a bem dizer, porque somos cegos para as micro-ondas, as ondas de rádio, somos cegos também para os raios-x, para os raios gamas, nós não enxergamos isso. Tem aparelhos que fazem essa medição e demonstram, através desses aparelhos, a ação dessas ondas que nós não vemos com os olhos físicos, a não ser através de equipamentos apropriados para isso. André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 1, assevera: a vida desenvolve agitação, e toda agitação produz ondas. É aquela figura antiga que nós nos utilizamos para demonstrar isso. Um lago tranquilo, que as águas estão espelhadas, se nós jogarmos uma pedra ali, produz ondas, que é perfeitamente visível por nós e compreendido. Então, a vida, por si só, já agita esse nosso cosmos. Seguindo André Luiz, uma frase emitida ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. O aquecedor espalha ondas caloríficas. A lâmpada exterioriza ondas luminosas. No receptor radiofônico encontramos ondas elétricas. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes campos da natureza. Aquele nosso pensamento que procura harmonizar a criatura em desarmonia, o nosso pedido, a nossa oração para que uma aflição seja diminuída, isso produz ondas que vai influenciar positivamente. Por outro lado, todo aquele pensamento que produz desarmonia, dissensões, divisões, separações, uns contra os outros, agitam negativamente, fazendo que nós passemos a viver num campo mental morbífero, pestilento. E aí, se nós aceitarmos estas ondas e registrarmos elas em nós, passamos a sentir, então, todas essas situações negativas. Ondas eletromagnéticas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo esse comprimento do emissor em que verifica a agitação. É claro, quanto mais nós vibramos intensamente, esse comprimento vai também ampliando, né? E por outro lado, também nós vamos ver que as ondas ou essas oscilações magnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, quanto ao seu comprimento ou distância que se mede na crista das ondas. É assim que se mede o comprimento da onda, entre as cristas, entre uma e outra. E vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo. É o que se dá, então, a frequência, alta, baixa, média frequência. Aí está uma figurinha para que a gente possa decodificar bem o que está. André Luiz discorre isso também lá no capítulo 1 do Mecanismo da Mediunidade. Ondas mentais. O pensamento ou o fluxo energético mental manifesta-se sob a forma de ondas.
Mecanismo da Mediunidade, capítulo 4, André Luiz. Então ele vai aqui descrever que as legiões angélicas, esse pensamento, esse fluxo energético se dá pela intuição. São raios super ultra curtos. Aí está também abaixo um pouquinho essa simbologia para que a gente possa pensar. Nós outros aqui na mente humana agimos pela razão. São oscilações de ondas curtas, médias e longas, que vai dizer para nós como é a nossa vida psíquica. São ondas contínuas, porque é assim que nós nos relacionamos uns com os outros. Temos essa vida psíquica plena porque oscilamos em ondas curtas, médias e longas, e são contínuas, nós não paramos de pensar. Já nos animais, eles agem por instintos. É isso que está muito forte nos animais, instintos. São ondas fragmentárias. A vida psíquica está em germe neles. São raios descontínuos. Então, nós podemos entender que os animais, principalmente os domésticos, estão muito mais próximos de nós, eles estão em grande aprendizado conosco. E toda vez que nós emitimos um pensamento de raiva, ou de desdém, ou de desleixo, ou de menos amor a um animal, ele consegue identificar isso. E o contrário também é verdadeiro. E ele sabe identificar quando nós demonstramos amor ao animal. Criação mental. Nossa mente projeta para fora de nós as formas, figuras, personagens dos nossos pensamentos. Aquilo que nós vínhamos dizendo antes. Tudo isso se exterioriza. Os espíritos superiores sabem decodificar tudo isso. São moldados pelos nossos sentimentos. Os sentimentos é que irão dar a qualidade no nosso pensamento. Sentimentos bons, pensamentos bons. Sentimentos maus, pensamentos maus. Qualidade. E desejos. Desejos confessáveis e inconfessáveis, muitas vezes. Inclusive com conteúdo dinâmico no cenário elaborado, como um filme vivo que de tudo o que pensamos. Fica tudo registrado. Por um determinado tempo. Ao pensarmos, expressamos uma vontade. Vimos no encontro passado que a vontade é o gerente daquela organização. É através da vontade e pelo imperativo dessa vontade que todos os outros campos se manifestam. Então, expressamos uma vontade correspondente ao campo íntimo de nossas ideias. Criando ideias, emitimos uma determinada expressão da energia mental que se corporificará conforme o pensamento emitido, compondo ondas mentais estruturadas conforme o conteúdo desejado. Como eu disse, amor ou ódio, a intensidade da vibração emitida e o propósito do pensamento projetado. Qual é o propósito? É de crescer? É de evoluir? É de construir? Ou é de destruir? Vamos encontrar isso em Pensamento, Atributo do Espírito, no Orlando Facuri, um jornal espírita de janeiro de 2005. Pensar é criar. Isso já é sobejamente conhecido e sabido por todos nós. Somos responsáveis pela qualidade de nossos pensamentos. Pois é, somos responsáveis. Mas tu já analisou a qualidade dos teus pensamentos? Seremos cobrados sobre isso. Não nos bastam frenar atitudes menos dignas e permitir que nas asas do pensamento elas se realizem. Não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer no íntimo o pensamento conturbado, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. Conhecemos muitas pessoas, pelas suas próprias narrativas, que vêm ao centro espírita, aos templos, oram, ganham um bem-estar ali, são atendidas por esses benfeitores. E ao sair dali, eles voltam para aquelas velhas fórmulas de pensar, as qualidades inferiores dos seus pensamentos,
as suas paixões inconfessáveis, as suas tendências negativas, e ela volta para lá de novo. Então ela teve uma amostra de como poderia ser mais bem aquinhoada pelos seus próprios pensamentos, mas pelo hábito ela volta aos antigos porque não aprendeu ainda a se disciplinar o suficiente. O controle dos pensamentos são de nossa exclusiva responsabilidade. Isso está lá em Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, na segunda parte, capítulo 5. Deem uma lidinha lá, por gentileza. Formas pensamento. Quando frequentemente repetida, a forma mental adquire muita vida, de modo que às vezes persiste durante bastante tempo, mesmo depois de extinta a causa que a gerou. Essa corrente de partículas mentais sai de cada espírito sob a forma de indução mental. Tanto maior quanto mais ampla se mostrem as faculdades de concentração e o teor da persistência no rumo dos objetivos que se procuram. Todo o bem que pensarmos em favor do nosso próximo e aí colocarmos toda a nossa energia, esse bem acontecerá ao nosso próximo, tanto quanto acontecerá para nós mesmos. O contrário também é válido. Toda vez que pensarmos negativamente, desejarmos o mal do nosso próximo e se dermos uma boa concentração, uma persistência nesse pensamento negativo, vamos atingir negativamente o nosso próximo, também nos encharcando dessas condições negativas, como vimos lá anteriormente. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, afirma: ao emitirmos uma ideia, passamos a refletir às que se lhe assemelham. Ideia esta que imediatamente adquire forma, como uma intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que partilham do nosso modo de sentir. Para que a gente possa um pouco aqui entender essa frase de André Luiz, se alguém me faz um convite para um almoço em família, eu naturalmente que já vou aqui começar a pensar como será esse almoço em família. Será igual àquele que eu já conheço? Ou será diferente? Por certo, nós temos uma ideia de família e vamos idealizar esse almoço em família, conforme o nosso conhecimento anterior. Se alguém vem e nos convida para uma festa menos digna, onde as sensações, as paixões humanas são exacerbadas, nós também vamos aí aceitar ou rejeitar conforme for as nossas condições, as nossas predisposições em aceitar ou rejeitar. Porque o convite que nos faz é uma indução. Nos induz a aceitar uma ideia e se ela estiver concorde com aquilo que nós já pensamos, nós aceitamos. Se não estiver, nós rejeitaremos. Então, a qualidade do nosso pensamento é muito importante. A moralidade, sem sombra de dúvidas, aqui é o divisor de águas. Continuando, os escritores como Honoré de Balzac, francês, Charles Dickens, inglês, ficavam às vezes obsidiados pela visão das personagens que idealizavam, ao ponto de as verem à frente como se fossem pessoas reais. Pela imaginação, a forma pensamento, ela cria. Os pintores também, muitas vezes, eles idealizam aquilo que vão pintar. Eles não têm ali um modelo, ou se tem um modelo, às vezes eles já decodificam aquilo e dispensam os seus modelos. Os escultores também fazem isso. Eles olham lá um bloco de pedras e imaginam dentro daquele bloco de pedra a estátua que querem. E só vão retirando aqueles excessos até que sobre só
àquela imagem que eles idealizaram antes, para que nós vermos que essa forma de pensamento ela é real. André Luiz esclarece que muitas dessas formas mentais são confundidas com entidades desencarnadas. Às vezes as pessoas dizem, eu vejo uma pessoa assim, assim, e aí conversando com essa pessoa a gente descobre que ela só está pensando naquela criatura. Então muitas vezes não é um espírito, mas é uma forma de pensamento que ela criou. Quando não passa de imagens que tomaram forma pela intensidade e frequência da mentalização. No entanto, as formas mentais não descartam a presença dos espíritos desencarnados e vice-versa, porque nós somos criaturas que nos ligamos umas às outras pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas qualidades ou a falta delas. Continuando em formas de pensamento. Nem sempre são concentrações energéticas facilmente desagregáveis, conforme a natureza emotiva de uma estrutura e a intensidade e constância dos pensamentos que se nutrem podem tornar-se verdadeiros carcinomas, monstruosos seres automatizados e atuantes, certamente transitórios, mas capazes, em certos casos, de subsistir até por milênios inteiros de tempo terrestre antes de desfazer-se. Esta é uma assertiva de Hernani Santana no livro Universo e Vida, capítulo 5. Cuidado com aquilo que estamos gerando, o que estamos formando aí pelos nossos pensamentos, porque teremos que conviver com essas formas de pensamento por muito tempo. Como diz aqui Hernani Santana, até por milênios inteiros do nosso tempo terrestre. Poluição mental. Aqui é uma área que já conhecemos bem, né? Uma mente desajustada provoca conturbação de igual desajuste. Coleta forças mentais da mesma sintonia para o seu convívio. Altera a função orgânica e destrilha o carro da vida por tempo indeterminado. Inquieta e inspira nos outros somente o desânimo. Ora, é sobejamente sabido que nós, seres ainda de terceira ordem, não sabemos pensar corretamente. Então, naturalmente, que nós poluímos com o nosso pensamento a nossa atmosfera, como vimos lá no início, que nós vamos abranger o universo inteiro, ou o planeta Terra, pelo menos, né? Com os nossos pensamentos deletérios. Isso cria um campo mental em que as criaturas passam a respirar aquilo, a viver aquilo ali. Então, por tudo isso, nós precisamos nos inquietar um pouco para saber aprender a vigiar e a controlar os nossos pensamentos, mas, sobretudo, discipliná-los para que sejamos os criadores de pensamentos bons, salutares, harmonizantes, inspiradores. Corrente mental inferior. Cruzando os espaços da Terra, se ajustando por sintonia com as pessoas, é que impulsiona os países às guerras, às calamidades, aos desacertos financeiros, os crimes, enfim, essas notícias negativas que muitas vezes as pessoas têm o hábito de consumir e vivem nelas, repetindo incessantemente a tragédia que aconteceu aqui, a tragédia que aconteceu ali, aquela outra lá. Ela está criando uma corrente mental inferior, em vez de ajudar aquelas criaturas que estão lá padecendo as dores, ela está ali ainda aguçando essas dores, porque ainda não aprendeu a se controlar. É uma questão de disciplina. Essa troca de magnetismo decadente entre os homens propiciona as maiores promiscuidades e desajustes dos lares, os desleixos morais, entorpecendo as mentes, levando às mais baixas vibrações. Olha só, tudo isso teremos que responder depois.
Lei de causa e efeito, ninguém escapa disso. João Nunes Maia é o autor dessas ideias aqui, no livro Horizontes da Mente, capítulo 31, Pensamentos, Formas. Indução mental. Indução em termos eletrônicos consiste na transmissão de uma corrente eletromagnética entre dois corpos, sem que haja contato entre eles. Esse fenômeno ocorre por conjugação de ondas, através de um fluxo de energia que é transmitido de um corpo a outro. Por exemplo, se nós estamos com sede e alguém nos pergunta: queres um copo d'água fresca? Naturalmente que nós já começamos a salivar aí para degustar esse copo de água fresca, porque fomos induzidos a aceitar esse copo, esse convite que o outro nos fez. Aprendemos isto? Será que estamos criando induções perniciosas, maléficas ou benéficas ao nosso próximo? Toda vez que desejamos o mal de alguém, estamos produzindo mal. No campo mental ocorre o processo idêntico. Podemos produzir uma corrente de ondas mentais suscetíveis de reproduzirem suas próprias características sobre uma outra corrente mental quando essa passa a sintonizar conosco. Eu estou com sede, alguém me ofereceu um copo de água fresca. Sintonia absoluta. Vale para o copo d'água, vale para qualquer outra situação que vocês possam imaginar agora. Como é que está o nosso tempo, Luiz? Ainda temos 8 minutos. Então estamos bem. Sintonia, significação ou significado, é o termo relativo à condição de concordância, equilíbrio, similitude ou reciprocidade entre duas ou mais partes ou pessoas. É uma das leis mais importantes do universo, a lei de afinidade e sintonia. Volto à criatura com sede e alguém que oferece um copo de água fresca. Afinidade, sintonia. E aí vocês podem ir ao infinito pensando em afinidade e sintonia. Buscamos pessoas, lugares e atividades que correspondam às nossas afinidades, desejos, vibrações e aspirações. Cada pessoa está no local em que, por sua mente e seus pensamentos, se sente atraída, sintonizada ou satisfeita. Não conhecemos as pessoas dizendo: a minha vida virou um inferno. Eu vivo no verdadeiro inferno. Mas basta conversarmos 5 minutos com essa pessoa que vamos ver que ela está produzindo aquele inferno. Ela é o artífice, ela é a construtora daquele campo vibracional negativo que ela identifica como um verdadeiro inferno. Quando estamos bem, harmônicos e tal, dizendo: eu estou bem, eu me sinto como se estivesse no céu. Muito bem, é isto. Então é esta sintonia, esse significado que nós precisamos entender. Ninguém nos envia para um outro local, mas cada alma naturalmente vai para o lugar que sente afinidade. Cada um de nós busca o que lhe interessa, o que lhe é afim. Já se perguntou qual a sua afinidade? Qual é o seu pensamento primordial? Quais são os seus pensamentos secundários? Pois é. Vamos buscar saber isso. Sintonia e indução mental. Ao pensarmos, induzimos outros a pensarem como nós. Veja, temos hoje aí um bom campo de análise a respeito dos noticiários que estamos recebendo todos os dias. Então, as criaturas emitem um pensamento, constroem frases, constroem textos, colocam isto para a grande massa e as criaturas assimilam, aceitam. Outras rejeitam por questão de sintonia. Quando aderimos a uma ideia que nos seduz, absorvemos e passamos a refletir as correntes mentais. Refletir como um espelho, né? Reflete as correntes mentais semelhantes, comungando os mesmos propósitos que elas irradiam. Querendo ou não, sintonizamos e nos comprometemos com os que
pensam como nós. Ideias e convicções ligam compulsoriamente todas as mentes que pensam da mesma forma. Quanto maior a insistência em sustentar determinada ideia ou opinião, mais nos fixamos as correntes mentais de pessoas que sentem e pensam como nós. Isso está, pensamento, atributo do espírito, de Nubur Fakuri, no jornal Espírito de janeiro de 2005. Sintonia. Estamos sintonizados com o bem ou com o mal? Com a verdade ou com a mentira? Com a calúnia ou com os propósitos dignificantes? A assimilação de pensamentos. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Estamos mergulhados nessas correntes mentais que todos nós emitimos. E vamos sintonizar com uma, com outra, conforme a nossa intenção, as nossas preferências. Pensamento e vida, capítulo 8, Associação de Emmanuel. Assimilamos os pensamentos de quem pensam como pensamos, sentindo, mentalizando, falando ou agindo. Sintonizamos-nos com as emoções e ideias das pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Invariavelmente atraímos ou repelimos recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo nossas escolhas. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, nós somos influenciados, mas também influenciamos os outros. E nesse campo cabe a cada um de nós escolher o lado do bem, do amor, da fraternidade, da caridade, da misericórdia, da abnegação, do perdão, para que possamos criar um campo mental propício para envolver aqueles que estão à nossa volta. Somos suscetíveis de induzir pensamentos e imagens nos outros, assim como recebemos ideias e sugestões que se corporificam em formas vivas em nossa psicosfera. Leitura, conversa, visita familiar, programa de TV, um conselho, etc., são agentes de indução que nos comprometem psiquicamente com as mentes sintonizadas nos mesmos assuntos. Nesse campo aqui, podemos lembrar muitas vezes que as pessoas assistem programas de televisão que são verdadeiros terrores. E depois à noite vão dormir e dizem que no outro dia levantaram cansadas, que o sono foi intranquilo. E invariavelmente se perguntarmos a essa pessoa, o que tu fez antes de dormir? Tu fez uma leitura? Qual foi a qualidade da leitura que tu fez? Assististe um programa, um filme? Qual foi a qualidade desse programa, desse filme? E aí nós vamos ter a resposta. É exatamente, ela vai refletir aquilo que ela observou, que viu, que assistiu, que assimilou antes de dormir. Quase todos nós esquecemos de orar antes de dormir, não é isso? Prestemos atenção. Pensar, conversar significa projetar nos outros e atrair para nós as mesmas imagens que criamos, suportando em nós mesmos as consequências dessa influência recíproca. Persistir em ideias fixas que não abandonamos, adotar comportamentos obsessivos, conviver com tensões emocionais violentas, nos escraviza a um ambiente psíquico infeliz, com imagens que forjamos e que nos mantém num circuito de reflexos condicionais viciosos e potencialmente destruidores. Tem gente que diz assim, ninguém gosta de mim. Onde eu vou, as pessoas se afastam. Eu quero entabular uma conversa e ninguém me dá ouvidos. Como é que tu pensa? Qual é a qualidade dos teus pensamentos? Quais são as tuas ideias? São fixas?
São obsessivas? São tensões emocionais? São circuitos de reflexos viciosos? Pois é, ninguém quer ficar perto de uma criatura assim. Sistema de trocas. Mantemos permanentemente contato com outras mentes, influenciando e sendo influenciados. Mesmo os desencarnados, hein? Não é só os encarnados. Nós entramos em contato com as mentes desencarnadas também, influenciando e sendo influenciados por eles. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação, em um movimento de permuta incessante. É como respirar. Inspira e expira, inspira e expira. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo 1. Pensamento e afinidade. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Pensamento e Vida, agora capítulo 8, também o autor é Emmanuel. Estamos todos ligados em espírito a encarnados e desencarnados que pensam como nós, independente de fatores espaciais. Não importa se a criatura está no Japão ou se está na Cochinchina. Ela sintonizará os nossos pensamentos se estiver sintonizada conosco. As almas se reconhecem pela vibração e não pela sua aparência. Aqui para nós vermos a importância do pensar. É uma tese do Dr. Masaru Emoto, um japonês, que viveu aqui em Porto Alegre. Diz ele, vibrações mentais emanadas através de pensamentos, palavras faladas ou escritas e atos apresentam forte influência nas moléculas de água, na formação de seus cristais. Então aí tem 4 figurinhas, 4 fotos. Bem na esquerda, aquela marrom, é a molécula que reflete um pensamento de ódio, ou uma palavra de ódio. A outra, amor e gratidão. A outra, mais na direita, obrigado. E na extrema direita, a simples palavra sabedoria. Considerando que o corpo humano é aproximadamente 70% de água, pergunta-se, qual o efeito dos pensamentos negativos sobre a célula de saúde do teu corpo? Como é que tu está pensando? Quais os cristais de água queremos em nossas células? Aquela lá da esquerda do ódio ou queremos essa aqui do amor, do obrigado, da sabedoria? Vigilância e oração. Fixação mental e monoideísmo. O espírito encarnado ou desencarnado que mantém seus pensamentos na esfera dos sentimentos inferiores, improducentes, como a dor, o remorso, a culpa, o orgulho e o ódio, passa a situar toda a sua atenção em uma ideia fixa. Vejam, aí ele está criando uma ideia fixa e está desorganizando as suas células físicas e perispirituais, conforme nós vimos antes ali. Desagrega suas moléculas. Tal procedimento, que resulta do livre-arbítrio, porque cada um é livre para pensar, reduz o padrão vibratório da mente do indivíduo, favorecendo a sintonia com ideias semelhantes, o que dificulta a ação benéfica de espíritos benfeitores, dependendo da duração, predisposição ou intensidade. Pode ocasionar o monoideísmo, porta aberta à obsessão. É aquela velha história. Estamos vendo um filme e não gostamos daquele filme na televisão, o que precisamos fazer? Trocar de canal. Se a ideia nos vem e não nos é agradável, troquemos de canal. Vamos mudar essa nossa faixa vibratória para outra que seja agradável a nós. O problema, muitas vezes, é que nós nos identificamos com esses canais desagradáveis, seja na televisão,
seja num filme no cinema, ou no celular, seja num pensamento que nos chega por vias espirituais, ou porque alguém nos diz, ou porque lemos, ou porque assistimos uma notícia com aquela ideia. Prestemos atenção em tudo isso. Ovoide, só para dizer a capacidade que nós temos para reduzir até mesmo a nossa forma humana pelo pensamento. Quando a revolta se cristaliza no monoideísmo, onde as ideias fixas funcionam como escoadouros de energia, em excessivo dispêndio de forças vitais, pode o espírito chegar facilmente à perda do psicossoma, o perispírito, ovoidizando-se, isto é, tomando a aparência de ovo, caso em que se reveste tão só da túnica energética mental. Então ele perde praticamente todo o seu perispírito e passa a ser aquele campo mental. Maneira de semente em regime de hibernação. Hernani Santana, no livro Universo e Vida, capítulo 5. No monoideísmo, isto é, na ideia fixa, o espírito abstrai-se de tudo mais, porque ele só passa a pensar aquela única ideia. O pensamento que lhe flui da mente permanece em circuito viciado, continuamente. É o monoideísmo auto-hipnotizante. Não havendo outros estímulos, os órgãos do corpo espiritual, o perispírito, se retraem ou se atrofiam, tal como ocorre aos órgãos do corpo físico que, paralisados, se atrofiam. Todos nós conhecemos quando temos um órgão, um membro, por exemplo, imobilizado por uma fratura, precisamos, depois de um bom tempo, fazer fisioterapia, porque ele se atrofiou, para voltar àquela forma normal que temos ali. Então, concluímos aqui o nosso trabalho. Para a semana que vem, nós vamos observar e vamos discorrer sobre campo mental e mediunidade. Não percam, participem, campo mental e mediunidade. Todos nós somos médios em potenciais diferentes. Luiz, temos perguntas aí, Luiz? Temos um comentário, Paulo, que Vamos lá. é do Ricardo Zuccarelli. Bem-vindo, Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo, trabalhador dessa casa, que temos muita saudade, né? Ele fala o seguinte: pensamentos podem durar na atmosfera de um local por décadas, como as que foram ouvidas em cidades onde houve muitos combates violentos, né? Perfeitamente, perfeitamente. Que é o E os psicômetras, né, os médiuns psicômetras, eles têm essa particularidade, né, de entrar, por exemplo, no ambiente e fazer essa leitura desse campo mental, com particularidades. Exatamente, né? E tem também, Paulo, eu queria fazer uma ressalva não, um comentário para ilustrar que o André Luiz, a definição de célula que ele traz lá em Evolução em Dois Mundos, né? Ele diz que células as do corpo físico e também as do perispírito são animálculos infinitesimais domesticados na colmeia orgânica, né? Então, assim, tudo que pensamos, essa célula recebe a mensagem, né? E ela é domesticada justamente pelo trabalho que o espírito realiza através de cada reencarnação, desde os primórdios do ser humano. E essas células, elas estão alinhadas com as leis que estão depositadas na nossa consciência desde a criação, né? Então, curiosa, né? E o próprio André Luiz vai falar ainda no livro Mecanismos da Mediunidade, também fala no Mundo Maior, que nós temos as células do cérebro, né, que são tem aquelas que recebem a fixação do que precisamos exercitar de tarefas evolutivas, e também tem aquelas da consciência,
não é? Então, assim, não tem como impedir, né? Porque São células específicas, né? Tem especificidade no seu funcionamento. exatamente, né? Para que, então, assim, não tem como impedir. Se a gente pensar, vai ter um impacto, vai ter todo pensamento. Pensou, tem impacto numa célula. Exatamente, né? Muitas pessoas adoecem pelo pensamento. Ó, o José Paulo Sêmenes aqui está fazendo um comentário que é interessante. Ele diz: o que vivemos hoje é a soma dos nossos pensamentos, que Perfeito. foi o que mais a gente falou aqui nessa atividade, né? Então, às vezes, nós nos sentimos que somos injustiçados, né? E isso vai para o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? E a gente acha que não é, há uma injustiça pelas coisas que a gente está passando. Não, é efeito ao longo de uma caminhada evolutiva, né? E aí entramos naquela outra informação que os Espíritos nos trouxeram, que o homem somente é infeliz porque se afasta da lei de Deus. Ora, a lei de Deus é a lei de harmonia, a lei de amor. Toda Exatamente. vez que nós defraudamos essa lei, nós nos tornamos infelizes, porque nós passamos a vibrar numa faixa vibratória dos pensamentos que são deletérios, que fazem com que nós queimemos, por assim dizer, as nossas próprias energias, desgastando desnecessariamente, abreviando até mesmo, às vezes, uma encarnação. Tem um outro comentário aqui, né? A pessoa se logou no site, na página da sociedade e às vezes ela se loga como administrador, né? Aí não aparece o nome. Mas essa pessoa, ela faz o seguinte comentário: por este trabalho vemos a importância da educação do sentimento e do pensamento do espírito encarnado e desencarnado. O processo educativo tendo como roteiro o Evangelho de Jesus, que é um guia prático de moralização, né? Então, nós achamos que o Evangelho, né, o Evangelho é coisa para ser estudada, não é mesmo? Eu digo mais, além de estudada, o Evangelho é para ser praticado naquilo que seja possível para nós, porque nós não temos absolutamente ainda condições de praticar o Evangelho na sua integralidade, dada a nossa pouca moralidade ainda. Mas nós estamos caminhando para lá. E é isso que nós temos que pensar. Eu quero passar a viver num mundo feliz. Então eu já tenho que pensar como é esse mundo feliz, como eu me projetarei para lá, me vendo viver num mundo feliz. Então eu preciso construir isso agora. Queria voltar num exemplo que tu trouxe aí durante a tua fala, né, a tua exposição, que é o exemplo do almoço em família, né? Porque às vezes a gente recebe um convite, né? Ou às vezes a gente está querendo ir almoçar na casa de alguém e a pessoa então nos convida. E aí, então ali há um campo de indução, né? E depois há a sintonia, né, que é, eu estou sintonizado e vou. Então, aquelas duas famílias, ou aquelas duas pessoas que ali, né, produziram aquele evento, elas então estão sintonizadas o tempo inteiro, né? Então, na mente delas está passando. E isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar muito, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Certa vez perguntaram a Miguel Ângelo como ele idealizava aquelas estátuas belíssimas que nós conhecemos. Ele diz: eu não idealizo, eu olho para o bloco de pedra e vejo a estátua dentro desse bloco de pedra e vou retirando os excessos. Ó, a Léo está fazendo um comentário aqui que ela trouxe do Torres Passorino, né? Eu sou o que penso continuamente e aceito profundamente. Então, né, é nós que definimos o que queremos ser. Se queremos ser espíritos de primeira ordem, né, a gente tem que então saber o que é preciso para galgar, né, É, essa escala evolutiva, né? é aquela pergunta que eu fiz lá antes, no início,
se nós já nos imaginamos como anjos? É preciso pensar nisso, porque é para lá que nós vamos. Então, o nosso objetivo é sermos seres angelicais. E eu preciso já construir isso, pelo menos na minha ideação, como eu quero ser esse anjo. Não nas aparências que hoje conhecemos, não, nada disso, mas numa aparência angelical. Né? Então, nós somos aquilo que pensamos, sem sombra de dúvidas. Muitas criaturas, como eu disse aqui, adoecem pelo pensamento. Elas contraem doenças, elas criam patologias pelo pensamento deletério. Depois se queixam da vida. Né? É necessário que a gente aprenda. Por outro lado, se nós adoecemos pelo pensamento, nós também podemos alcançar a cura pelo pensamento. Ainda estamos um pouquinho longe dessa fase, porque para destruir é mais fácil do que construir. Mas chegaremos lá, sem sombra de dúvida. Vamos pensar. Eu quero aprender a pensar para me curar, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Que é o que mais os espíritos, quando o André Luiz desencarna, né, chamavam ele de suicida. Suicida, né? E aí ele então vai chegar depois vai ser socorrido, vai chegar então no hospital e aí ele vai então entender que foi o ministro Clarence vai falar para ele que um pensamento cultivado por uma vida inteira nos leva, não é? A adoecer e a desencarnar. Isso mesmo. A Ana Paula Chiaramonte, ela faz um comentário aqui bem interessante, né? Devemos sempre ter bons pensamentos. Tem momentos difíceis de ter, mas precisamos nos esforçar. Assim atraímos coisas boas, não é? E para nós e para os outros. Então, né, quando pensamos, temos que pensar no outro, né? Porque não podemos pensar só em nós. Não. Pensar só em nós significa egoísmo, né? E quando deixamos de pensar só em nós, estamos então fazendo construção. Mas assim mesmo, se nós tivermos pensamentos que são agradáveis a nós, que são positivos, que são construtivos, nós, por extensão, pelo campo de indução, estamos também ajudando os outros. É aquilo que nós costumamos dizer, quando alguém se melhora na humanidade, a humanidade inteira se melhora. Quando alguém cai, a humanidade inteira cai. É exatamente isso. E a Léo também, ela volta aqui, né? Ela também concorda com, né, esses comentários que a gente está fazendo e ela faz adiciona um outro, né? Se somos capazes de criar a doença, devemos pensar também que podemos criar a cura pela predisposição mental, né? Então, assim, há muitos casos registrados de criaturas diagnosticadas com câncer e que se curaram, porque mudaram a sua vida, mudaram a sua forma de pensar, começaram a agir em auxílio do próximo, isto é, passaram a sair de si do seu egoísmo para ser altruísta, para se doar ao outro e se curaram. Aliás, o Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o maior entrave do progresso, né? E os espíritos vão falar que é o egoísmo, né? Que é o maior entrave do progresso. Quando a gente deixa de pensar só em nós, a gente está fazendo conquista. Exatamente. A gente já está passando aí, Paulo. Então, né? Não podemos abusar do tempo. Só queria fazer A gente tem esse material aqui para disponibilizar, não é? Vai tá disponibilizado já lá no Face. Quem quiser assistir mais tarde. Sim, e o conteúdo também, para quem quiser depois estudar, não é, que deu origem a esse trabalho aí, a gente também tem. Então, quem quiser que depois, pelos grupos lá da Sociedade Espírita, enviem o e-mail que nós colocamos e enviamos para todos. Está contigo, Paulo, então, a prece. Vamos fazer o nosso encerramento. Convido-vos para agradecer esse momento.
preparando a nossa noite, acerenando a nossa mente, visualizando um sono tranquilo, pacífico, revitalizante. E banhando-nos nestas bênçãos, iremos adormecer com os pensamentos em Jesus, nos seus ensinamentos de amor, de caridade, de fraternidade, no altruísmo, no perdão. Assim, mestre, queremos expandir essas vibrações mentais aos nossos demais irmãos, aos nossos familiares, mas principalmente aos que mais estão em estado de necessidade. Queremos envolver as criaturas más, as suas vítimas, aqueles que têm desvios morais de toda ordem, envolvê-los nesses pensamentos harmonizantes e harmonizadores, porque eles precisam, assim seja. Pela vossa atenção, muito obrigado. Renovando aqui o convite para estarmos na próxima quinta-feira às 19h, dando continuidade a esse trabalho. E aqueles que desejarem, amanhã pela manhã, no momento diário de oração, nessa mesma plataforma, deveremos lá nos encontrar com a permissão de Deus. Uma boa noite, até o próximo encontro.